Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje, a graça de Deus. Hoje será ministrada pelo meu irmão em Cristo, Júnior Nogueira, da Igreja Ministério Frutos. Ele vai trazer uma explicação sobre a graça de Deus. Nessa explicação, ele vem dizer que quando nós somos alcançados pela graça, ou quando a graça nos alcança, isso não nos dá o direito de continuar pecando. Porque a graça, Jesus Cristo, promove uma transformação na nossa vida. Como vocês podem ver, aqui embaixo há uma sarjeta, uma sujeira. E essa sarjeta, a sujeira, representa o pecado em que vivíamos. A graça representa a transformação, a mudança que acontece na nossa vida. Meu amigo Júnior, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Que você possa entender que santidade não vem de um esforço próprio. A santidade, ela vem do seu relacionamento com Jesus. Amém? Então que você entenda isso no seu coração, que não é pelo que você faz, mas é pelo quanto você deixa ser mudado pelo Espírito Santo. Quando Jesus, antes dele voltar para o Pai e passar pela crucificação, ele disse para os discípulos que ele nos enviaria um Consolador. Ele nos enviaria um grande amigo chamado Espírito Santo. E quando nós falamos da graça, muitas pessoas entendem a graça de um modo errado. Por quê? Porque quando elas começam a ter o ensinamento da graça, elas pensam, então eu vou pecar, então eu vou errar, vou falhar, porque eu estou na graça, né? Eu vou para o céu do mesmo jeito. Não, eu entendo que aquele que é salvo, ele tem atitudes de uma pessoa que está salva. Eu entendo que quando uma pessoa nasceu de novo, ela tem uma atitude de santidade. Por quê? Porque a mesma natureza dela é a natureza de Cristo. Jesus disse que ele nos daria o Espírito da verdade. E o que é esse Espírito? É o Espírito que habitava dentro dele também, que desceu sobre ele, assim quando João batizou ele. E ele nos deu esse Espírito. Jesus, ele foi muito claro dizendo que ele enviaria um Consolador, ele enviaria alguém. Na verdade, ele fica mais ousado dizendo que ele nos enviaria um conselheiro, ele nos enviaria alguém que nos ajudaria nesse mundo. Não resolver nada pelas nossas próprias mãos, não resolver nada pelas nossas próprias vontades, mas resolver todos os problemas das nossas vidas, todas as nossas questões pessoais, resolver de acordo com a vontade dele. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que se tornaram verdadeiramente filhos. E por que filhos? Porque receberam a mesma identidade e estão enquadrados na família de Deus. Eu tenho meu pai biológico e eu tenho o mesmo DNA que o meu pai. E a mesma coisa nós, quando nós aceitamos a Jesus, passamos pelas águas do batismo e nascemos de novo, a palavra do Senhor diz, aquele que nasceu da água e do Espírito, quando nós passamos por esse processo, nós recebemos a natureza de Deus, nós recebemos o que opera em Deus, a nova natureza. Então, não é mais uma natureza pecaminosa, não é mais uma natureza de falhas, é uma natureza de santidade, é uma natureza de amor. E isso não é mais um esforço, não é mais um esforço para mim não ver algo errado, não é mais um esforço para mim não falar de alguém. Por quê? Porque eu estou me relacionando com Jesus, eu estou sendo transformado, eu estou sendo mudado dia após dia. Então Jesus disse que ele nos enviaria um Consolador, ele nos enviaria um amigo. E eu posso dizer para você, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, como seu melhor amigo, verdadeiramente você não vive mais pelo que você quer, pelo que você deseja. Você vive de acordo com as vontades dele, porque a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 5, que aqueles que são de Cristo Jesus crucificam a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. Por quê? Porque ele não vive mais pelo que ele quer, ele vive pelo Espírito, ele anda no Espírito. Então essa é a nossa nova condição. Quando nós aceitamos a Jesus e nós entendemos a graça, nós não entendemos como uma libertinagem, como algo assim, então vou pecar, vou errar. Não. Quanto mais eu entendo a graça, mais responsabilidade eu tenho. Por quê? Porque eu entendo que naquele grande dia
no juízo final, Jesus, ele vai querer saber das minhas obras, ele vai querer saber o que eu fiz com o que ele me deu, com os dons espirituais, com a unção dele, com o Espírito dele, que ele me deu o Espírito Santo para ser o meu ajudador, o meu amigo, porque nós não podemos fazer nada sozinho. Então a graça nos disponibilizou isso, e as pessoas não entendem isso, elas entendem uma graça errada, uma graça de forma totalmente distorcida. E na verdade essa não é a verdadeira graça, porque a verdadeira graça nos liberta do pecado. Por quê? Porque nós se tornamos instrumento de justiça. Se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 5, lá no último versículo, Jesus ele disse, o Espírito Santo disse através do apóstolo Paulo, que Cristo se tornou pecado para que nós hoje nos tornássemos a justiça de Deus. Então todos os dias eu acordo e eu digo, eu sou a justiça de Deus, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa reta, eu sou uma pessoa pura. Eu acabei de pecar, eu peço perdão a Deus e eu falo, Pai, eu sou santo, eu sou puro. Mesmo que eu esteja fazendo coisa errada, eu confesso isso na minha vida. Por quê? Porque eu estou dizendo a verdade. Eu sou santo, assim como Cristo é santo. Eu sou puro, eu sou justo. Eu estou confessando a justiça. Ele se tornou pecado no meu lugar para que hoje eu me tornasse a justiça dele, eu me tornasse uma pessoa a qual não há do que se envergonhar, eu me tornasse uma pessoa igual a Jesus. Então, quando nós se relacionamos com Jesus, santidade não se torna um esforço, santidade se torna um fluir da minha nova natureza. Eu não preciso me esforçar para não pecar, não, isso não faz mais parte de mim, porque o apóstolo Paulo disse que eu estou morto para o pecado e Cristo habita em mim, tá bom? Deus abençoe sua vida, e é isso aí, graça sobre graça, compartilhe a verdade, e Deus abençoe sua vida. Tamo junto!